Cálculo diferencial integral 1, né? Hoje, então, nós temos ou cálculo 1, como ela é chamada também, então você pode encontrar como cálculo diferencial integral 1 ou apenas como cálculo 1 relacionado à ideia de cálculo, né? Então, nós estamos falando ao longo das nossas aulas de funções, vimos o que é o limite de uma função, quando esse limite está no infinito, e na aula de hoje, nós vamos falar de limite e no infinito, tá? Então, quando a gente analisa o limite no infinito. Na última aula, nós falamos de limite infinitos, tá? Quando você analisa um valor para o x e esse valor ele tende ao infinito. E na aula de hoje, nós vamos analisar funções e os limites dessa função quando essa função ela tende ao infinito, se eu tenho um valor ou qual é o comportamento dessa função. E também falaremos da ideia de derivada. Então, quando eu olho para uma função, como que eu calculo a derivada de uma função? E melhor, o que é a derivada de uma função? Então, esses serão os principais assuntos, conceitos que nós veremos na aula de hoje, tá? E só lembrando, dúvidas, questionamentos, encaminhe pelo chat, que ao longo da aula eu vou respondendo. Nós temos uma pergunta do Denilson perguntando em relação às provas, tá? Denilson, então é o seguinte, em relação à data da prova, eu gostaria de te pedir para olhar no seu calendário e também no seu ambiente, na parte superior, você tem um item que está escrito manual. Lá naquele manual, você tem certinho a data da prova, quando ela será disponibilizada e também o local. Mas o local que a sua prova será disponibilizada é no AVA, tá? No seu próprio ambiente, na semana de avaliações, né, na semana de prova, você terá a disponibilização dessa sua prova, tá bom? Mas, por favor, olha lá no manual que você tem direitinho a data e também se você acessar o seu calendário no próprio AVA, você também tem lá a data da prova, ok? Espero ter respondido ao seu questionamento. Então, o que é limite no infinito de uma função? Como que a gente analisa, como que a gente interpreta esse limite no infinito? O que é derivada de uma função? E como que a gente calcula a derivada de uma função? Então, basicamente, esses dois assuntos serão os principais da aula de hoje: derivada e limite. O limite nós vamos continuar vendo o que é esse limite, porque nas aulas anteriores, né, na última aula nós já falamos o que é um limite, como que eu posso calcular ou determinar o limite de uma função. E para a aula de hoje nós vamos ver um pouquinho diferente, porque vai tratar do limite no infinito, tá? Quando a gente tem uma função. E vamos tratar também
da derivada de uma função. Então, primeiro, limites no infinito. O que é o limite no infinito? Então, se eu tenho uma função e ela está definida em um determinado intervalo, o limite dessa função, quando x tende ao infinito, é igual a L, ou seja, é igual a um determinado limite. Veja, esse infinito, ele não representa um número, tá? Então, quando a gente analisa o infinito, eu não tô representando um número, mas eu estou representando um valor muito grande. Nós vamos ver exemplos de situações assim, tá? Então, quando x tende ao infinito, isso vai ser igual a um determinado valor L. Agora, quando a função está definida no intervalo de menos infinito a, o limite de x, quando x tende a menos infinito, também vai ser igual a um determinado valor L, ok? Então, essa é uma definição, vamos voltar aqui, essa é uma definição quando a gente está falando de limite no infinito, ou seja, o x, ele tende ao infinito ou a menos infinito, tá? E o valor do limite vai ser um determinado valor L, que pode ser um valor positivo, que pode ser um valor negativo. Vamos analisar essa função. Pede para você encontrar o limite de 5x ao quadrado mais 8x menos 3, quando o x tende ao infinito, dividido por 3x quadrado mais 2. E aí, como será que a gente determina o limite dessa função, tá? Então, vamos lá aplicar a ideia de limite. Quando nós temos uma função, e aqui é uma função polinomial do segundo grau, para a gente calcular o limite dessa função, uma das maneiras é você dividir todos os termos da função pelo coeficiente de maior grau. Na verdade, pelo termo de maior grau. Se eu tenho uma função quadrática, o termo de maior grau é o x ao quadrado, tá? Então, aqui vai ficar 5x quadrado mais 8x menos 3. Todos os termos nós vamos dividir por x ao quadrado. Então, retomando, por que eu dividi por x ao quadrado? Uma técnica, um método de calcular esse limite é você dividir todos os termos pelo termo de maior grau. Quem que é o termo de maior grau? X ao quadrado. Então, a gente divide todos os termos, tanto do numerador quanto do denominador, por x ao quadrado, tá? Então, veja, aqui nós vamos poder simplificar, aqui também, aqui vai ficar x com 8, tá? Então, quem que nós temos? 5 mais 8 sobre x, menos 3 sobre x ao quadrado, dividido por 3, mais 2 sobre x ao quadrado. Agora, a gente pode aplicar o limite dessa função. Qual que é o limite quando a gente analisa e interpreta essa situação? Então, essa é a interpretação que a gente tem que fazer. Agora, onde tiver a representação, e aí nós precisamos lembrar... Só um pouquinho. Aqui, tá? Agora, a gente pode aplicar a ideia de limite, ou seja, onde tiver o x, nós vamos substituir por infinito. 8 dividido por um número muito grande, esse valor vai tender a zero, esse valor vai tender a zero e esse valor vai tender a zero. Por quê, professora? Porque 8 dividido por infinito, nós vamos ter aqui um valor tendendo a zero, tá? Aqui no início, eu acabei não comentando.
Mas, se nós substituíssemos o x por infinito, ficaria infinito sobre infinito. Da nossa última aula, o que significa infinito sobre infinito? É uma indeterminação. Como essa indeterminação ela precisa ser calculada, eu preciso trabalhar com a função de forma que eu retire essa indeterminação, então eu posso fazer aqui a simplificação dos valores, tá? Então, aqui vai ficar o limite de 5/3. Como 5/3 é uma constante, o limite de uma constante é a própria constante. Nós vimos isso na regra, na nossa última aula, com algumas propriedades do limite. Então, o limite de 5x² mais 8x menos 3, dividido por 3x² sobre 2, com x tendendo ao infinito, é 5/3. Lembre-se que, pela definição, o limite de uma função, quando x tende ao infinito, é um determinado valor L. Nesse caso, quem que é o valor? 5/3, tá? Então, esse foi um exemplo que a gente analisou em relação a essas variáveis, né? Em relação a essas funções que a gente tinha. Essa tabela traz alguns exemplos de limites que a gente tem e que é muito comum aparecer, tá? E vale a pena você deixar anotadinho aí do lado quais são esses valores. Então, veja, o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero, é infinito, ou seja, quando você está analisando o comportamento dessa função, esse limite é infinito. Agora, o limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito, é igual a quanto? É igual a zero, tá? Que foi um dos pontos que a gente analisou aqui, ó. 8 sobre infinito, esse número ele vai tender a quem? A zero. Por isso que a gente pôde fazer essa simplificação. Outra correspondência, o limite de e elevado a x, quando x tende a menos infinito, é zero. E o limite de e elevado a x, quando x tende a mais infinito, é igual a quanto? É infinito, tá? Então, olha a diferença. Aqui é quando é menos infinito, é zero. Quando é mais infinito, é o próprio infinito, tá? O limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. E o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende ao infinito, é igual a e. Esses dois últimos são chamados de limites fundamentais, tá? E ao longo das aulas, tá? Aqui a gente está falando de cálculo 1. Mas quando você for analisar lá no cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, tá? Temos outras representações e esses limites fundamentais, eles acabam sendo utilizados quando a gente está trabalhando com funções, independente do tipo de função. Então, eu posso trabalhar com uma função quadrática, uma função afim, uma função exponencial, uma função trigonométrica, ok? Vamos analisar agora o crescimento de uma árvore, tá? Vamos ver. O crescimento de certo tipo de árvore é dado de acordo com a seguinte função. H de t, 32t mais 8 dividido por t mais 4, em que H representa a altura da árvore em metros e t o tempo em anos desde que foi plantada. O que é possível afirmar com relação à altura máxima que essa árvore pode chegar? Ou seja, quando a gente olha ou quando a gente analisa o crescimento de uma árvore, o que a gente pode dizer dessa altura máxima ou desse comprimento, né, que essa árvore pode atingir? Como a gente tem uma função que modela o crescimento, nós podemos aplicar o limite nessa função quando o limite ele tende, ou seja, quando o x ele tende ao quê? Ao infinito, que vai ser a altura máxima, aquele maior valor que a função ela pode assumir. Então, aqui nós vamos aplicar o limite
quando o tempo ele tende ao infinito, tá? Quando você aplica o limite nessa função, e eu quero só refazer aqui uma coisa, para a gente analisar, né? Quando você aplica o limite tendendo ao infinito, vai ficar infinito sobre infinito, que é uma indeterminação. Então, nós vamos trabalhar com aquela estratégia que eu mostrei do exemplo anterior, tá? Nós vamos dividir todos os termos da nossa função pelo maior termo que essa função ela tem. 32t mais 8 dividido por t mais 4. Quem que é o maior termo dessa função? T. Ó. Então, nós vamos dividir o primeiro termo por t, o segundo por t, o terceiro e o quarto. Então, fica 32t por t. Quando você simplifica, fica apenas 32. 8 sobre t. Aqui vai ficar t sobre t, que é 1, dividido por 4 sobre t, tá? Agora, a gente aplica o limite. 8 dividido por um número muito grande, esse valor vai tender a zero. 4 dividido por um valor muito grande, ele também vai tender a zero. Então, nós vamos ficar com o limite de 32 sobre 1, quando t tende ao infinito. O limite de 32 sobre 1 é igual ao limite de 32 quando t tende ao infinito. O limite de 32 é quanto? 32. Então, a altura máxima dessa árvore será de 32 metros, tá? Então, a gente aplicou essa ideia de limite, trabalhamos com a função. Então, veja, quando você tiver uma função que o valor de x ele está tendendo ao infinito, você precisará trabalhar com a função para determinar esse valor. Será que sempre vai ser assim? Depende, tá? Nós vamos conhecer uma outra estratégia na aula de hoje, que você vai ver que não vai precisar todas as vezes fazer isso. Mas, antes, a gente precisa conhecer o outro conceito que eu falei, que é a ideia de derivada, tá? Então, vamos ver o que é essa derivada. A derivada de uma função f em relação a x a derivada de uma função f em relação a x, denotada por f' de x. Então, essa é a forma de nós escrevermos uma derivada, tá bom? Como que a gente representa uma derivada? Se você tem a função f, a derivada será f' de x. Se você tem a função g, a derivada dessa função vai ser g' de x, tá? Esse linha representa a derivada da função. O que é essa derivada? Ela é denotada pelo limite de f de x mais h menos f de x dividido pelo h, quando h tende a zero, se o limite existir. Então, quando a gente fala em derivada, nós também relacionamos com a ideia de limite, tá? Então, como que a gente calcula a derivada dessa função? Se eu tenho f de x igual a 2x, quem que é f' de x? Vai ser dado para a gente aplicar aqui, ó, nessa regra. F' de x é igual ao limite f de x mais h menos f de x dividido por h. Mas o que é isso? Quem que é a f de h? Ou seja, a f de x mais h é 2,
que multiplica x. Mas quem que é x? X mais h. Então, é 2 que multiplica x mais h, tá? Que é o valor que a gente tem aqui, ó. Menos a função. Quanto que é a nossa função? 2x dividido por h, tá? Quando você faz aqui a distributiva, ó, 2x mais 2h menos 2x. Aqui você pode simplificar. 2x com menos 2x é zero. Então, vai ficar o limite de 2h por h. Vai ser o limite de 2, quando h tende a zero, que é igual a 2. Então, a derivada da função 2x é igual a 2, tá? Isso pela definição, quando a gente tem a ideia de limite associado. Então, a derivada de 2x é igual a 2, tá? Quando a gente fala em derivada, nós associamos a duas situações, reta tangente, e nós também chamamos a derivada de uma taxa de variação, tá? Então, é muito comum você encontrar dessas duas formas, como uma reta tangente ou a uma taxa de variação, e nós vamos falar desses dois aspectos. A reta tangente y igual a f de x em a e f de a é a reta que passa em a e f de a, ou poderia ser em x e em y, já que y é igual a f de x, tá? Cuja inclinação é igual à derivada da função. Então, por que que a reta tangente ela está relacionada à derivada? Porque a inclinação dessa reta é a própria derivada da função em um determinado ponto A. Então, quem que vai ser a derivada da f? É o limite da f de a mais h menos a f de a dividido por h. A mesma definição que a gente viu anteriormente, tá? Então, eu aplico o limite na função, eu tenho aqui um valor h sendo calculado, sendo determinado, e eu posso relacionar a essa reta tangente. Mas quem que é a equação da reta? Y menos a função, ou seja, menos a f de a, que é igual f' de a, que multiplica x menos a, tá? Então, essa é a equação da reta, e por essa equação, a gente consegue determinar quem que é a inclinação e quem que é a derivada também. Aqui a gente tem um exemplo de uma parábola e uma reta. Então, aqui é a parábola, ou seja, a função f, e a reta g, que é a reta tangente a essa função, que é aquela reta que tangencia, que toca essa função em um determinado ponto. Em qual ponto ela está tocando aqui, ó? No x igual a 4 e no y igual a 0. Lembre-se lá das primeiras aulas. Reta tangente à curva no ponto 4 e 0. A lei de formação da reta tangente é y igual a 4x menos 16. A inclinação da reta tangente dada pela derivada de f de x no ponto 4 e 0. Ou seja, quando a gente olha para a definição, deixa eu só fazer uma outra anotação aqui para a gente. Tá? Quando a gente olha para a derivada dessa função, nós estamos determinando quem é essa reta tangente, ou seja, y é igual, y menos, né? Quem que é a f de a? Quem que é o a? Onde está o x, que é 4. Então, se você substituir aqui, ó,
o x ao quadrado menos 4x, e aqui você calcula f de 4, é igual a zero, porque 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 4, que é 16. Então, vai ficar y menos 0, que é igual. Quem que é a f' de a? Aplicando o limite da função, vai ser 2x menos 4, vezes x menos 4, que está relacionado aqui com a reta, com a equação da reta da função, tá? Então, aqui a gente tem a lei de formação da equação da reta tangente, que está passando pelo ponto A, que é o ponto 4 e 0. Além de a gente ter essa definição, né, da inclinação da reta, quando a gente está falando de derivada, uma outra aplicação que a gente tem é a taxa de variação instantânea. Então, sempre que você olhar ou ouvir essa palavra taxa de variação, seja uma variação instantânea ou uma variação em relação a alguma variável, nós podemos relacionar com a derivada, tá? Então, o quociente das diferenças de ΔY por ΔX, que é f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, é denominado taxa média de variação de y em relação a x em um determinado intervalo. Veja que é em relação a essa variação que nós estamos falando, ó, ΔX, que é x2 menos x1, e ΔY, que é a f de x2 menos a f de x1, tá? No intervalo, e pode ser interpretado como a inclinação da reta secante, tá? Então, quem que é a reta secante? É a reta PQ, tá? É a reta que vai, que também tem essa inclinação, e essa inclinação da reta secante pode ser interpretada como essa taxa de variação instantânea. O limite dessas taxas médias de variação é chamado taxa instantânea de variação de y em relação a x. E nesse caso, pode ser relacionado à velocidade e é interpretada como a inclinação da reta tangente à curva, como nós havíamos também como eu havia mostrado anteriormente, nós havíamos determinado qual é a equação e qual é essa reta tangente, tá? A taxa instantânea de variação, como que ela é dada? Aplicando o limite, como nós havíamos analisado naqueles dois exemplos anteriores. É o limite, agora, da f de x2 menos a f de x1, dividido por x2 menos x1, com x2 tendendo a x1, tá? Vamos ver um exemplo que essa taxa de variação vai ficar mais claro para a gente analisar. O que é a taxa de variação? É uma razão entre uma quantidade que varia em relação à outra. Ou seja, nesse exemplo, nessa representação que a gente tem, quem que vai ser a taxa de variação da velocidade? Aqui nós temos um gráfico que mostra o espaço pelo tempo. Então, se a gente relaciona a variação do tempo e a variação do espaço, a gente tem essa velocidade média. Quem que é a velocidade média? É a variação do espaço pela variação do tempo. Quem que é a variação do espaço? É essa medida aqui, ó, 450 menos 150. Quanto que é isso? 300. Dividido pela variação do tempo, 5 menos 2, 3. Então, nós temos que, ao percorrer 300 km por hora, em 3 horas, a velocidade média vai ser de quanto?
100 km por hora. E aqui, ó, quando a gente divide 300 por 3, a velocidade média é 100 km por hora, tá? Então, a gente analisa, relaciona com as medidas, com as formas que a gente tem. Então, eu quis mostrar para você onde que a gente pode encontrar e de que forma que a gente pode encontrar essas derivadas, seja uma taxa de variação, uma taxa de crescimento, pode ser nessa ideia da reta tangente, tá? Para a gente analisar agora quais são as regras e como que eu determino e derivo uma função, ok? Antes disso, temos aqui algumas perguntas, tá? Flávio, em relação à atividade discursiva, eu gostaria que você entrasse em contato com o tutor, tá? O tutor que te acompanha, ele vai conseguir te dar mais orientações em relação à atividade discursiva, ok? O Marcelo está perguntando a data da prova. Marcelo, a data certa, agora eu não sei te dizer, mas eu gostaria que você olhasse no seu AVA, então no seu ambiente, você tem um cronograma, tá? Então você tem o cronograma com as datas das aulas e também da prova, e você pode olhar dentro do seu próprio AVA o manual que tem a data, todo um cronograma com a data certinha, qual é a semana, a prova ela será disponibilizada no ambiente, tá bom? Então, você pode acessar tanto o seu cronograma, o seu calendário, quanto esse manual no seu ambiente que terá lá a data certinha, ok? Então, agora, nós vamos conhecer algumas regras de derivação. Vamos lá. Se usarmos a notação tradicional, y igual a f de x, isso para indicar uma função, e a gente está indicando que a variável independente é x e a variável dependente é y, ou seja, o y, ele depende do x. Então, algumas notações alternativas para a derivada são as seguintes. F' de x, ou seja, se f de x é a função, f' é a derivada da função. Por que que eu estou frisando isso? Porque nós precisamos entender que quando você tiver essa notação, você está falando da função. Quando você tiver essa outra notação, a gente está falando da derivada da função, tá? Y' também é a derivada. dy sobre dx é a derivada. df sobre dx, ou seja, a derivada da função em relação a x. D de f de x dx. Então, são formas ou notações que você tem para representar a derivada. As mais utilizadas são f' de x, é o que mais você vai encontrar, e você também pode encontrar aqui como dy dx, tá? São as mais utilizadas. Para indicar o valor da derivada em um número específico a, nós denotamos f' de a igual dy sobre dx com x igual a, tá? São representações. Então, vamos conhecer agora algumas regras, que essas regras serão importantíssimas para os próximos passos da nossa disciplina, tá? O que é a derivada de uma constante em relação a x? Ela vai ser igual a zero. O que é isso, professora? Então, por exemplo, se eu falo para você que a f de x é igual a 2, quem que é a derivada
dessa função é igual a zero. Por quê? O 2 é uma constante. Quando eu tenho uma constante, a derivada de uma constante é zero. Sempre vai ser assim, professora? Sempre. Se você tivesse, por exemplo, a g de x igual a menos 100.000. Quem que é a derivada da g? Zero, tá? A derivada de uma constante, ou seja, a derivada de uma constante é zero. A derivada de uma função potência. O que significa uma função potência? Por exemplo, f de x igual a 2 x ao quadrado. Aqui é uma função potência, ó. Como que a gente calcula a derivada de uma função potência? Deixa eu apagar esses exemplos e eu vou fazer no quadro essa derivada, porque é esse tipo de derivada que a gente mais vai utilizar ao longo das nossas aulas, tá? Então, essa daí é uma das funções, na verdade, é uma das regras que vale a pena você fazer um asterisco, escrever, porque essa é uma das que nós mais utilizaremos, tá? Então, o que fala a nossa regra? A regra diz que a derivada de x elevado a n é igual a n, veja que o expoente, ele vem multiplicando vezes x elevado a n menos 1. Então, se nós temos, ó, então, pela regra, aqui, x ao quadrado. A regra, ela diz, então, a derivada de f em relação a x, de x elevado a n, é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para nós vermos como ali, tá? Deixa eu pegar outra caneta. Ó, essa é a função que a gente vai derivar. Quem que é o n nessa função que a gente está analisando? É o 2, ó. Então, aqui, o n é o 2. O que vai acontecer? X elevado a n é o n que multiplica x elevado a n menos 1. Então, x ao quadrado é igual. O n não é 2, então vai ser 2 que multiplica x elevado a 2 menos 1, que é igual a 2 elevado a x, 2 vezes x elevado a quanto? 2 menos 1, 1. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, tá? Essa é uma regrinha, nunca vai mudar, vai ser sempre assim. Vamos ver a derivada de x ao cubo. Quem que vai ser? O expoente não é 3, então vai ficar 3 vezes x, 3 menos 1, 2. Então, de forma simplificada, o expoente, ele vem multiplicando, que é 3, e você subtrai 1 desse expoente. 3 menos 1, 2. Se nós tivéssemos aqui h de x igual a 2x à quarta. E aqui eu vou escrever que é a g' de x e aqui f' de x, tá? Para a gente representar que aqui é uma derivada, aqui também é outra derivada, tá bom? Eu vou escrever esse h de x aqui em cima, para ficar
2x à quarta. Quem é a galinha de x, ou seja, a derivada da função h? Como que a gente vai determinar? Vai ser o 2, ó, esse 2 é uma constante. Eu vou repetir, agora eu vou derivar x à quarta. Quem que é a derivada de x à quarta? O expoente é 4. Ele vem multiplicando vezes x elevado a 4 menos 1, 3. Então, a galinha de x, né? Não a galinha, mas é o h' de x. Ou seja, a derivada da função h, 2 vezes 4, 8x ao cubo. Ok? Então, essa é uma das regras que a gente tem para determinar a derivada de uma função quando nós estamos trabalhando com derivada e suas funções. Só voltar aqui. Outra regra que eu acabei de mostrar ali no quadro, quando a gente tem uma constante, tá? Então, se você tem aqui que a f de x é igual a 3x ao quadrado, a derivada, ela vai ser o 3 é uma constante, você repete. A derivada de x ao quadrado é 2x. E aí, você multiplica 3 vezes 2, 6x, tá? E aqui a gente tem a derivada da soma e da diferença. Ou seja, quando você tem uma função e nessa função você tem soma, você tem subtração, nós trabalhamos de forma que você deriva cada termo e depois você soma ou você subtrai esses termos. Ou seja, a derivada da f mais a g é a derivada da f mais a derivada da g. Ou a derivada da f menos a g é a derivada da f menos a derivada da g. Professor, então eu derivo e somo ou subtraio? Isso mesmo. Por que essa regra é importante? Porque aqui nós estamos falando de soma e subtração, ou soma, ou adição e diferença, adição e subtração. Quando a gente for analisar a derivada da multiplicação de funções e a derivada do quociente, que é a divisão, ela vai ser um pouco diferente. E isso nós vamos falar na próxima aula, tá? Então, vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro essas derivadas. Determine a derivada das funções. A primeira é dessa função f, x ao cubo menos 2x mais 3, tá? Quem que vai ser a derivada dessa função? Então, vamos ver. Vamos ter que derivar x ao cubo, 2x e 3, com as regrinhas que a gente viu anteriormente. Ou seja, a derivada da função vai ser igual à derivada de x ao cubo, que é quem? 3x elevado a 3 menos 1, a derivada de 2x, que é 2, e a derivada de 3, que é uma constante, e a gente viu que a derivada da constante é zero. Veja que eu fui derivando termo a termo, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Quem que é a derivada de x ao cubo? 3 é expoente, ele vem multiplicando. 3 menos 1, 2.
Quem que é a derivada de 2x? É 2, que é uma constante, a gente apenas repete, vezes 1x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. X elevado a 0 é 1. 2 vezes 1, 2. Mais 0. Então, a derivada de x ao cubo menos 2x mais 3 é 3x ao quadrado menos 2. Veja que a gente deriva cada termo e obedece os sinais das operações que a gente tem, tá? Essa outra função, g de x, como que a gente deriva? Ou seja, como que a gente calcula g' de x? Lembra que esse linha vem mostrar que é a derivada da função g. Quem que é a derivada de 8x ao cubo? É o 8. X ao cubo, o 3, ele vem multiplicando, ó. Por isso que ele está aqui. 3, a gente vai subtrair 1. 12 é constante, eu repito. O 2 vem multiplicando o 12. Aqui. X ao quadrado, menos 1. 2 menos 1. Menos a derivada de 4x é 4. E a derivada de 32, aqui a gente teria mais 0. 32 é uma constante. Por que que ele é uma constante? Porque eu não tenho multiplicando nem x nem y, tá? Então, vai ser 0. Agora, aqui a gente junta ou soma os termos semelhantes. 3 vezes 8, 24. 3 menos 1, 2. Então, fica 24x ao quadrado mais 2 vezes 12, 24. 2 menos 1, 1. Aqui é como se fosse x elevado a 1. Lembre-se que o x, quando não tem nenhum número, nenhum expoente, é o 1 menos o 4. Então, a derivada, ou seja, g' de x, é 24x ao quadrado mais 24x menos 4. Veja que quando o expoente aqui é 3, a derivada vai ser quanto? 2. Quando o expoente é 2, a derivada vai ser x elevado a 1. Quando é só x, fica só a constante que está acompanhando o x, ok? Então, essa derivada, a gente vai analisando a função, os valores que a gente tem para serem determinados e se chegar a um determinado valor, ok? Então, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos ver outros exemplos relacionados à ideia da derivada, algumas situações, problemas, problema que tem e que você precisa utilizar a derivada para determinar. Vamos conhecer outras regras de derivação. Vamos também falar de pontos que estão relacionados às funções e às regras de derivação que nós temos, tá? O Marcelo, ele perguntou em relação à prova. Isso, Marcelo, vai ser uma prova só ao final das aulas, tá? Então, teremos aí vários conteúdos, né? Estamos tendo várias aulas e você vai ter uma prova na data que está posta no seu manual. É isso mesmo, tá bom? Então, esses foram os assuntos da nossa aula de hoje. Falamos de limite no infinito, vimos o que é uma derivada, como determinar essa derivada, falamos, né, dessa regra de derivação, como a gente pode calcular. Então, nós falamos de limites no infinito, quais são esses limites, né, que ele vai ser igual a um determinado valor.
Vimos a definição de derivada, então, se você encontrar taxa de variação, relacionado também à reta tangente, e vimos algumas regras de derivação que podem nos auxiliar a determinar a derivada de uma função. Ok? Desejo uma ótima semana a todos. Até semana que vem, na nossa próxima aula. Espero encontrá-los. E reforçando, tá? É importante que vocês façam anotações, tirem suas dúvidas. E na próxima aula nós vamos continuar com esse assunto que é derivada de função. Ótima semana e até a próxima aula.